Boa tarde, queridos! Vamos começar então mais uma aula de geografia, ok? Para começar a discutir sobre o assunto de hoje, eu quero lembrar vocês das lentes que a prof comentou na aula de história. Vocês se lembram? Aquelas lentes com as quais nós vemos o mundo de uma forma meio distorcida, ou pelo menos não é a forma como Deus quer que nós vejamos o mundo, ok? Vamos lá então. Essas lentes nos trazem o seguinte: há aproximadamente 150 anos, os livros aqui no nosso país vêm sendo produzidos, tanto literaturas quanto livros didáticos e outros livros, e muitos pensadores vêm disseminando determinadas ideias, que são o seguinte: desigualdade social se dá através de quê? Através, primeiramente, da chegada dos europeus no Brasil, em que eles vieram roubar as riquezas, roubar o pau-brasil, roubar o ouro e roubar tudo mais que tem aqui no Brasil. E, para isso, dizimaram os índios, ou seja, acabaram com eles, mataram todo mundo. Existem poucos índios no Brasil porque os europeus decidiram sair matando todo mundo. E também escravizaram os negros, ok? Mataram os índios e escravizaram os negros. Então, a escravidão e o domínio dos europeus sobre os negros e os índios fez com que hoje nós aqui no Brasil vivamos a desigualdade social. Basicamente é isso que essa visão traz, ok? Isso quer dizer que foi por conta da desigualdade, ou seja, vamos imaginar uma balança, ok? Uma balança onde de um lado pesa mais do que o outro. Está desigual, não está correto, ok? Isso quer dizer o quê? Que alguns têm mais oportunidades do que outros. Então, os negros, os índios, os pardos têm menos oportunidades do que os brancos. Sempre tiveram, desde o início da história. Tudo isso, as lentes da cosmovisão humanista nos trazem. O que a prof quer dizer com cosmovisão humanista? Visão de mundo que coloca o ser humano no centro de todas as coisas, ok? Então essa visão vai dizer o quê? Como podemos resolver a desigualdade social? Se nós pegarmos o dinheiro de todas as pessoas, seja rico, pobre, todo mundo, vamos pegar o dinheiro de todo mundo, juntar uma quantia e vamos distribuir igualmente para todas as pessoas. De acordo com essa visão, se nós fizermos isso, vai dar certo. Mas eu gostaria de levá-los a pensar um pouquinho e a questionar esse ponto de vista. E a questionar de que maneira? Não simplesmente questionando, mas trazendo a visão correta das coisas e vendo claramente o que realmente deveríamos ver, ok? Através, é claro, da palavra de Deus. Então, quero começar discutindo com vocês o seguinte: o nosso livro traz, na página 182, na questão número 2, duas imagens. Uma aparece crianças, vocês podem acompanhar aí, mexendo em computadores na escola, com uma imensa biblioteca lá no fundo, parece ter tantas coisas, tantas oportunidades. E do outro lado tem uma imagem de uma sala de aula extremamente precária, que parece que as paredes estão terríveis, os ventiladores terríveis, as carteiras são terríveis, tudo terrível. Não dá para estudar nessa sala de aula, ok? Então, o que isso quer dizer? Desigualdade de oportunidade. As crianças mais ricas, geralmente brancas, elas têm a oportunidade de estudar em escolas particulares e pagar por essa educação, enquanto que as crianças mais pobres, e aí o livro já traz como negros, pretos e pardos e indígenas, são obrigados a estudar nessas escolas mais pobres e por isso têm menos oportunidade do que os brancos. Ok, de acordo com essa visão, tudo seria resolvido se tivesse uma igualdade de infraestrutura. Então, os mesmos computadores e livros que tem numa escola, se tivesse na outra, ou se todas as crianças tivessem a oportunidade de estudar em escolas ricas, particulares, todas seriam ótimos, seriam ricos, seriam estudiosos, seriam maravilhosos e o mundo seria muito feliz. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Por quê, prof? Por que não é bem assim que funciona?
Vamos raciocinar agora através da palavra de Deus. No mundo existem em todos os lugares, seja no Canadá, no Brasil, na Colômbia, seja no Egito, no Sudão do Sul, seja na China, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, na Austrália ou na Nova Zelândia, ou até mesmo no Havaí. Seja onde for, existem pessoas, ok? Todos os lugares têm pessoas, todos os países são formados por pessoas. Pessoas governam, pessoas trabalham, pessoas são ricas e pessoas são pobres. E todas essas pessoas têm algo em comum, que é o quê? Um coração mau. Todas as pessoas estão com o coração mau. Todas elas são descendentes de Adão, como nós já aprendemos. De um só homem, Deus fez toda a humanidade. E todas elas têm um coração cheio de mal, ok? Isso quer dizer o quê? Que o que impera na sociedade, na verdade, não é a desigualdade, e sim a injustiça social. O que seria injustiça social? Se nós pegássemos o dinheiro de todos e distribuíssemos igualmente, nós não teríamos justiça. Nós teríamos igualdade, todos recebendo a mesma coisa, mas não estaríamos sendo justos. Por quê? Porque um se dedicou muito para conseguir aquele dinheiro e o outro simplesmente não se dedicou. Ele acordou tarde, hoje eu não quero fazer nada, nem vou procurar emprego porque depois eu vou receber aquele dinheirinho mesmo que o outro trabalhou e conseguiu, né? Então, será que isso é justo? Será que é justo eu receber algo que outra pessoa tem mérito? Não, isso não é justo. Então vamos lá. Tudo começa, então, com a injustiça. Quando alguém tenta se colocar no topo da pirâmide e se tornar rico, pisando sobre outras pessoas, ok? É claro que a escravidão e a opressão que houve em determinados momentos sobre os índios aconteceu e prejudicou algumas pessoas. É claro que isso há parcialmente responsabilidade pela dificuldade que nós temos hoje no Brasil de desigualdade social. Mas por que acontece escravidão? Por que acontece, dominação de um povo sobre o outro? É porque Deus quer? Não, é porque o coração das pessoas é mau. Aí eu vou dizer pra vocês. Bom, se nós perguntássemos o que Jesus faria, se nós perguntássemos como Jesus lidaria com essa situação, será que se houvesse a justiça de Deus no coração dessas pessoas, será que haveria escravidão? Não, porque Jesus, ele garante e ele deseja garantir para todas as pessoas direitos que não podem ser tirados dessas pessoas, que são o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Então, de acordo com a palavra de Deus, eu não posso nunca tirar a vida de outra pessoa, porque é direito dela. Deus deu esse direito para as pessoas. Seja índio, seja negro, seja branco, seja amarelo, seja asiático, seja europeu, seja africano ou americano. Ninguém pode tirar a vida um do outro, porque Deus garante esse direito. E ninguém também pode tirar a liberdade do outro. Mas isso acontece em países onde há ditadura ou governos muito autoritários, em países onde há anarquia, que as pessoas fazem as coisas sem saber o porquê estão fazendo aquilo. Elas acham que podem governar a si mesmas sem as leis, elas ignoram as leis como se não fossem necessárias. Isso não é ter liberdade, isso é estar perdido, ok? E também não podemos tirar o direito à propriedade das pessoas. Eu não posso simplesmente chegar na casa do outro e falar: ei, dá isso aí pra mim porque agora é meu, né? Isso não acontece. Por quê? Porque são direitos que as pessoas têm garantidos. Então, o que é justiça? A justiça é quando cada um de nós trabalhamos para que esses 3 direitos estejam com todos. Eu quero conquistar os meus direitos e tê-los garantidos. Então eu não vou tirar esses direitos do outro. Eu não vou nunca tirar a liberdade de outra pessoa, escravizar ela, torturá-la, matá-la. Não, por quê? Porque eu preciso garantir o direito do meu próximo. Isso só é possível quando não é o mal que está imperando no coração da pessoa, e sim o caráter de Cristo. Quem lembra sobre o caráter de Cristo?
olha só. Quando nós temos o caráter de Cristo, nós entendemos que as pessoas, elas têm esses direitos, assim como eu. Assim como eu, as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à propriedade. E eu tenho o dever de garantir o direito do meu próximo, ok? Mas é claro que os governantes do nosso país não são assim. É claro que as pessoas que escrevem essas histórias mentirosas, às vezes são injustas, porque elas ainda não foram alcançadas por Cristo. E quando nós falamos em justiça, precisa haver Cristo, ok? Nenhum de nós é justo, mas Jesus, quando ele olhou para as nossas falhas e para a nossa iniquidade, e ele falou, olha só, o salário do pecado é a morte, vocês teriam que morrer. Eu teria que morrer. Mas o Senhor Jesus veio e disse, vou morrer no lugar de vocês. Então, essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus em Jesus veio nos justificar e garantir os nossos direitos à vida, à liberdade e à propriedade, ok? Quando Jesus veio e ele tomou o nosso lugar na cruz, ele morreu para perdoar os nossos pecados, ele já nos deu as condições iguais. Por mais que um estude numa escola mais elevada do que eu, não importa, o Senhor Jesus ele já veio e nos deixou em condição igual. Antes todos nós estávamos na condição de pecadores, todos na condição de pecadores, mas o Senhor Jesus veio e nos elevou à condição de filhos por adoção. Só que nem todos querem ser filhos. O que acontece? Deixam que o pecado domine o coração. Isso faz com que a injustiça aconteça. Ok? Em muitas histórias do povo de Israel, aconteceu, se nós formos ler lá nos profetas maiores, que Deus trouxe juízo sobre Israel, porque Israel, o seu próprio povo, estava exercendo injustiça social. Como assim? Bom, aqueles que se diziam grandes, os sacerdotes e os reis, estavam humilhando, oprimindo aqueles que eram trabalhadores. Sim, isso aconteceu e Deus odeia a injustiça. Tinha um costume entre os judeus de que um homem, quando não conseguia pagar a sua dívida, ele deveria trabalhar durante 6 anos para pagar a sua dívida. Trabalhar como um escravo, isso mesmo, como servo. E no 7º ano ele deveria ser libertado e se tornaria um homem livre. Ele não precisava mais fazer nada para pagar a dívida porque ele já havia pago trabalhando para o seu senhor. Mas o que acontece? Nessa época de injustiça social dentro do povo de Israel, os homens que tinham aqueles que se serviam estavam os escravizando por anos e passando de 7, 8, 20 anos e ainda tendo aqueles homens como escravos, e Deus odeia isso. Havia sido determinada uma lei e os homens estavam desobedecendo a lei. Deus, ele ama todas as pessoas, cada um com a sua individualidade, cada um com a sua marca registrada, cada um com a sua dedicação numa área diferente, cada um ganhando um salário diferente, vivendo de uma forma diferente. Mas Deus odeia, ele odeia quando um tenta passar por cima do outro ou dizer para o outro que o outro não pode e que não é, que o outro não consegue por causa disso e daquilo. E distribuir igualmente as coisas para todos não vai resolver os problemas. O que resolve os problemas da desigualdade e da injustiça social é a justiça. A justiça que nós só podemos alcançar em Cristo, ok? Vamos supor que todas as pessoas começassem a receber o mesmo salário. Bom, mas as pessoas não são iguais, elas recebem o mesmo salário, mas cada pessoa tem uma personalidade diferente, um jeito diferente de lidar com as coisas. Uns são melhores com as finanças, outros não. Uns têm o caráter de Cristo e outros não. Uns reconhecem a soberania de Deus e outros não. Uns são ótimos mordomos das suas finanças e da sua propriedade e outros não. Alguns têm aliança com o próximo e cuidam do próximo e outros não. Alguns têm autogoverno para não sair gastando tudo e acabar ficando sem nada, e outros não.
Alguns sabem investir e plantar com trabalho duro para poder colher mais, e outros não. Seria justo se aquele que cuida muito bem das suas coisas acabasse perdendo tudo porque o outro que não sabe cuidar tá precisando? Bom, mas ele perdeu porque ele não sabe cuidar. Seria justo que aquele que não plantou nada e ficou com preguicite no verão tivesse algo para comer no inverno? Não seria justo. Justo é aquele que plantou, então colha. Se você plantou uma macieira, você colhe maçãs. Se você não plantou nada, você não colhe nada. O nosso Deus, ele é justo e ele gosta de justiça. Ele gosta que nós tenhamos o caráter de Cristo e façamos justiça. Agora eu quero ler um texto para vocês, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 2, do versículo 6 ao 11, que foi o nosso devocional de hoje. Deus que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas ira e indignação serão dadas para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a condição das pessoas hoje, na nossa sociedade, não se deve a algo que aconteceu no passado na história, mas se deve ao coração de cada pessoa, a forma com que cada pessoa lidar com aquilo que tem, ok? Então, de que maneira que eu vou tratar as minhas coisas? De que maneira eu vou tratar o meu próximo e as coisas do meu próximo? Eu preciso entender que eu sou mordomo, não apenas daquilo que eu tenho, mas também das coisas do meu próximo, porque eu tenho uma aliança com ele. Então eu quero que vocês leiam novamente esse texto, reflitam sobre isso, e quando vocês forem responder as questões do livro, não usem uma lente de uma visão de mundo humanista, uma lente que distorce a realidade, uma mente que vai dizer que o homem é o centro e que se dividir o dinheiro com todos vai dar tudo certo. Não. Usem a lente que faz vocês verem a verdade. Reflitam sobre as questões a partir da palavra de Deus e respondam de acordo com a ideia de que Cristo é o centro e não o ser humano, ok? Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima aula hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ligar para a prof, fazer chamada de vídeo, mandar um WhatsApp, qualquer coisa. Mandar na plataforma, mas falem com a prof, tirem as dúvidas, eu vou deixar um desafio para vocês. Eu quero que vocês coloquem nos comentários da aula de hoje o que vocês acham sobre a injustiça e a desigualdade social, de acordo com o que a prof falou aqui, ok? Um grande beijo, tô com saudade de vocês.